E aí tem outro item, Juliana, que é fortíssimo também, que também as pessoas às vezes não cuidam tanto dele, que é falar o nome da pessoa. Nosso nome é um negócio que a gente mais gosta de ouvir, sabe? Você cria uma energia quando eu falo Juliana. Então, se eu estou na comunicação com a mãe do paciente ali, eu preciso de saber o nome dela e falar o nome dela. Algumas vezes, não vou ficar o tempo todo falando, né? Ô, Juliana, mas, vez ou outra na conversa, você fala o nome da pessoa, acende uma luzinha lá dentro do cérebro dela, você, opa, que aumenta o rapport, aumenta a conexão. Se eu vou anotar, isso é uma coisa que eu não faço muito, Felipe. Vou te ser sincera. Eu acabei de fazer o que você falou, mas eu não faço isso muito. Eu tenho que prestar atenção. Olá, tô aqui ao vivo de novo, hoje com mais uma live muito interessante. A gente vai falar sobre marketing. Vou fazer a nossa abertura. Oi, eu sou Juliana Galindo, da Físio Vital. A gente está fazendo toda semana, no mínimo 2 lives por semana, falando sobre várias técnicas, sobre o mundo da fisioterapia em geral. E hoje a gente vai falar sobre marketing. Todos os nossos vídeos ficam no IGTV no Stories por 24 horas. Depois elas também ficam no IGTV. E depois o André edita e coloca no YouTube para vocês poderem ver quem não pôde estar presente com a gente. Então hoje eu vou estar falando com o Felipe Lourdes, que já chegou aí, que ele é fisioterapeuta há mais de 12 anos e ele é autor do livro de fisioterapia high-end. E eu tava vendo os vídeos dele e achei o máximo, porque ele trabalha com marketing na fisioterapia, algo que está muito em alta hoje. Inclusive, né, eu acho que hoje tá se falando muito sobre isso nas universidades também, como o fisioterapeuta tem que se vender, porque nada mais é do que vocês têm que se vender, assim como eu trabalho com vendas. Então a gente trouxe o Felipe para falar um pouco com vocês sobre como trabalhar essa venda e como você se portar com o seu cliente. Então eu vou estar chamando ele aqui, eu estou esperando ele entrar, me pedir aqui para entrar para a gente poder estar começando a nossa live. E a gente vai ter uma promoção, né, a partir de segunda-feira. Eu sei que muitos de vocês estão voltando agora para a clínica, recebendo pacientes de novo. Então a gente pensou em fazer uma promoção em comemoração disso. Então, a partir de segunda-feira vão ser 15 dias de promoção pelo WhatsApp da Fisiovital. Alguns produtos vão estar no site, mas eu não sei ainda como é que vai acontecer, porque a gente fez umas mudanças no site. Então é pelo WhatsApp, que vocês todos já conhecem. Se não, é só aqui no nosso perfil você consegue visualizar. A gente começar a nossa live sobre marketing na fisioterapia. A gente vai falar basicamente na área de neuro, né? Oi, Felipe, tudo bem? Opa! Boa noite, Juliana. Boa noite. Seu cenário em casa, então. É que eu Meu vi cenário em casa. eu vi tanto vídeo seu, já sei seu cenário de cor. Peraí, deixa eu só ajeitar o volume aqui. Aham. Tá me ouvindo bem aí, Juliana? Eu tô te ouvindo. Ah, joia. O pessoal tá nos ouvindo bem aí também? Tá sim. Beleza. Falou aqui que tá. Tudo bem? Show de bola. Tudo jóia, perfeito. Que bom. Maravilha, total. Eu vou te apresentar e depois eu queria que você se apresentasse um pouco mais, porque, assim, você é fisioterapeuta há 12 anos e você é autor do livro High End, né? Criador do método de física de alto valor. O que eu me amarrei mesmo em você foi porque eu comecei a ver seus vídeos, a te seguir, e eu vi, caraca, um fisioterapeuta que fala como o fisioterapeuta tem que trabalhar no mercado dele, né? Para conseguir mais clientes, para saber como se portar, como ter essa empatia com o paciente. Então, eu acho que é muito importante esse seu trabalho e os fisioterapeutas realmente escutarem, começarem a colocar isso em prática, né? Com certeza. Então, se apresenta um pouco e fala um pouco do seu método e também do seu livro, para eles te conhecerem um pouco mais. Quem não te conhece já.
Primeiro eu queria te agradecer por ter feito esse convite para poder participar dessa live. Eu estava acompanhando algumas lives suas nessas últimas semanas aí, né? Eu acho que essa quarentena aí fez a gente abrir um tanto a mente para outras coisas assim, talvez a gente não estava prestando tanta atenção, né? E as lives é uma das ferramentas que a gente está tendo agora, tanto para entregar informação quanto para absorver informação, né? Sim. Então, os dois lados estão sempre ganhando, eu acredito nisso, com esse movimento que a gente está fazendo de lives agora. Bom, a minha história na fisioterapia começou lá em 2004, onde eu, depois de um acidente leve assim, de moto, assim, eu torci o tornozelo. E aí eu encontrei a fisioterapia, falei, caramba, que coisa diferente. E na época eu estava para fazer vestibular, aquelas coisas assim e tal, e meio sem saber o que fazer. Eu tive que fazer fisioterapia para recuperar daquela lesão e gostei do negócio. Falei, pô, esse caminho aqui que eu vou. E aí foi fantástico a faculdade. Me formei em julho de 2008. E aí de lá para cá, no início eu comecei mais para a área da terapia intensiva. Fiz pós em terapia intensiva. Você é do Rio, né? Sou do Rio. Eu morei 2 anos aí no Rio, fiz a pós, e aí comecei a fazer alguns trabalhos aí, atendendo alguns pacientes e tal, e me enveredei nessa parte da terapia intensiva. E aí passei no concurso do Estado de Minas, que eu fiz em 2009, fui chamado em 2011. Aí voltei para Minas, que eu sou natural de Minas, voltei para Minas para... é bem, o sotaque não entrega mesmo. E aí eu voltei para Minas por conta do concurso, né? Porque imagina, concurso público do Estado, e tinha um tempão que não tinha concurso, o salário era legal e tudo para a cidade que eu tinha feito a prova. Perfeito. Aí voltei e comecei a trabalhar. Na época eu estava trabalhando mais com terapia intensiva adulto. E aí veio a minha ligação com a parte da neuropediatria. Que quando eu cheguei no concurso, eles falaram, ó, a terapia intensiva adulto já está tudo ocupada. Vocês vão ter que ir para pediatria e para NEL. Eu falei, putz, o que eu fui me meter, né? Só que eu falei, bom, agora é meter a cara nos livros e estudar, porque eu já estou aqui, já não tem como, né? Desse tamanho deve ser complicado. Nossa, aí eu fui. E aí comecei, né? Os colegas foram muito solícitos e ajudaram a gente bastante, a galera que estava chegando nova, né? E aí fui aprendendo aquela coisa. E aí eu cheguei num ponto ali que eu pensei assim, cara, tudo que o pessoal falava que era o melhor da fisioterapia, né? Que era o concurso público. Ah, se passou no concurso, tá tranquilo. Isso eu tinha na minha mente, né? Até mesmo por conta dos meus pais falavam isso, não, tem que fazer concurso e tudo. Só que aí o primeiro ano foi ótimo, o salário foi bom. Ali eu estava trabalhando em outro hospital, consegui um outro hospital, tinha uns pacientes que eu atendia domiciliar, a carga horária era 30 horas semanais e tudo. Então, assim, as coisas estavam se ajeitando, e aí, lógico que no começo, lá depois de 2008, 2009, teve um perrengão, né? Uma coisa que eu sempre falo, meu primeiro salário na fisioterapia foi R$234. Nunca esqueço desse valor, sabe? E me deu uma tristeza, falei, cara, não é possível que eu me estudei tanto para chegar nisso aqui. Mas eu sabia que tinha algo mais, aí beleza. Foi nessa parte do hospital, aí a questão financeira começou a ficar melhor e tudo. Só que depois de 4 anos lá, trabalhando no hospital, eu meio que senti que eu estava estagnado, assim. Falei, cara, e é isso? É só isso? E aí eu comecei a olhar para frente e não estava vendo. Aí, dentro do hospital, eu me tornei coordenador da equipe de fisioterapia pediátrica, da UTI pediátrica. Então, os fisioterapeutas, eu estava como coordenador, porque eu pensei, bom, aqui eu vou dar um jeito de expandir isso aqui mais, abrir mais, né, crescer de alguma forma. Só que, meio que não tinha um teto ali, barrado principalmente por questão de diretoria do hospital, essas coisas assim, que às vezes você queria colocar algumas coisas e tinha essas coisas, essas picuinhas. E aí eu comecei a ver, bom, acho que esse caminho aqui não é o meu caminho, não. Tá? Começou a me dar aquela sensação. E aí eu fui buscar. Falei, fora. Falei, não, tem que ter alguma coisa. Porque eu não estava tão feliz. Financeiramente estava legal, mas eu não estava tão feliz com aquele trabalho. E aí foi onde eu encontrei a PNL inicialmente, que é a Programação Neurolinguística. Fui fazer uma formação e abriu muito a minha cabeça, porque na época também, isso era 2014. Na época, eu era uma pessoa ainda muito fechada, muito tímida, com muita dificuldade de me expressar, de conversar com as pessoas, e a PNL fez isso aqui, ó, puf, virou a chave, sabe? Falei, tem um caminho aqui. E aí eu comecei a observar, aí eu fiz PNL, fiz coaching, fiz hipnose, aí fui pegando essas ferramentas, trazendo um pouco para fisioterapia,
alguns pacientes que eu atendia domiciliar e experimentando algumas coisas, comecei a ver algumas coisas diferentes. Eu olhava para o lado, eu via que o pessoal não estava percebendo tanto essas coisas, sabe? Os colegas da física e tudo. E aí, nessa mesma época, eu comecei a ter, em 2015, por aí, eu comecei a ter contato com o marketing digital. Caiu no meu YouTube, assim, eu estava sempre buscando alguma coisa, estudar e tudo. Cara, o Érico Rocha, eu comecei a ver aqueles vídeos, falei, cara, que troço louco isso. Eu comecei a me interessar por isso. Você também, né? Também. Comecei a me interessar por essa parte. E aí, assim, eu começava a olhar para os colegas, muitos colegas da física, eu via muita gente falando mal da profissão, falando aquelas coisas, né? Fisioterapia não dá dinheiro, em fisioterapia isso, que aquilo, aquela coisa toda que a gente sabe que existe. E aí eu olhava para mim e falei, bom, para mim parece que não tá desse jeito. Tava legal, tava feliz, só que eu queria mais. Ali, só aquilo não estava me satisfazendo. E aí chegou no momento que eu entendi o seguinte, essas coisas que eu estou estudando aqui, que eu tenho esse conhecimento sobre mindset, sobre vender serviço, que foi um negócio que eu tive que desenvolver, né, para atendimento domiciliar, essas coisas, e marketing digital que estava começando, eu falei, ninguém está sabendo dessas coisas, e eu agora já sei. Aí eu comecei a testar comigo um monte de coisa, e comecei a chamar alguns colegas e falar, experimenta isso aqui no seu consultório, vê o que acontece. Aí, beleza, aí dava certo. Aí eu fui desse jeito e falei, aqui eu tenho um negócio. Aí minha mente já estava, né, aberta. Aí eu falei, vou começar a falar, então, nas redes sociais para ajudar outros fisioterapeutas para aprender essas coisas, até porque eu não tinha com quem ficar conversando dessas coisas. Aí foi onde eu comecei esse trabalho, no Instagram, no Facebook, inicialmente, na época era mais o Facebook, né, e YouTube. E assim, foi uma barreira muito grande para eu vencer, questão de gravar vídeos, fazer live, palestra, essas coisas todas, porque eu tinha uma timidez muito grande. E aí, com essas ferramentas que eu fui desenvolvendo, fui aprendendo, eu consegui romper essa barreira. E, nossa, quantas portas se abriram depois disso, sabe? E aí, depois disso, eu escrevi o livro também. Aí fui desenvolvi mais um método para ajudar os fisioterapeutas. Então, tudo que eu aprendia de marketing, de PNL, de hipnose, de coaching, eu pensava assim, como eu posso usar isso na fisioterapia? Para melhorar a vida dos meus pacientes e para trazer mais clientes. Exatamente. E aí foi onde eu fui moldando essas coisas para chegar nos cursos que eu tenho hoje, no livro, etc. Muito bom, né? Realmente muda muito a sua percepção da ferramenta da rede social depois que você realmente descobre o marketing e como usar isso. Também não é usar de qualquer forma, né? Tem formas de você usar realmente para você poder ter esse retorno. Mas esse não é o tema. A gente pode falar sobre isso. Eu acho que merece um dia só a gente conversar sobre como usar. Aqui o André está falando como usar o fórmula, né, dentro do mundo da marketing, né, da fisioterapia. O nosso tema é, como eu já te falei, né, a maior parte dos nossos que estão aqui vendo a gente são da área de fisioterapia neurológica. E eu acredito que a gente que tem uma questão grande com o fisioterapeuta, que é como é que ele vai chegar nessa mãe? Como é que ele vai conversar com essa mãe? Então a gente chegou nesse tema, né? Você deu essa ideia e você criou esse tema das 3 chaves para ganhar a confiança da mãe do seu paciente neurológico. A área de neuro é uma área bem complicada. Então, assim, o profissional tem que fazer, em primeiro lugar, com essa mãe de paciente, como é que ela faz nesse início do tratamento? Como é que ela tem que chegar para esse paciente? Imagina, o paciente que chegou agora, a mãe que chegou agora, você não conhece essa mãe. Quais são esses processos mentais que a fisioterapeuta tem que fazer nela mesma em relação ao pai para poder ter uma melhor receptividade da mãe? Certo. Quando a gente fala de confiança, né? E assim, eu notei algumas coisas assim para poder falar. O que é confiar? O que é confiar em alguém? Eu gosto de sempre buscar assim, o que significa essa palavra para eu poder entender ela melhor e poder falar sobre aquilo. Aí, segundo o dicionário, confiar, olha só que interessante, pôr algo, alguém ou a si próprio sob a guarda ou os cuidados da pessoa, instituição, etc., em quem se tenha confiança. Então, quando você pensa numa mãe trazendo o filho dela ali para você
que é o cuidador, né, que é o profissional que vai cuidar dele naquele momento, é de uma responsabilidade muito grande, né? É responsabilidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que já partir com duas premissas. Primeira premissa, que é, você tem que ter empatia com a mãe. Alô? Tá me ouvindo? Voltou. Agora voltou. Deu uma carregada aqui. Então, a premissa número 1 é o profissional ter empatia, é saber se colocar no lugar da mãe. E entender que, olha só, se coloca no lugar dela. Ela está numa situação difícil da vida dela, né? Como assim, eu presenciei isso por muito tempo. Eu sei que as mães sofrem muita coisa, as mães de pacientes neurológicos. Então, assim, se coloca no lugar dela, ela está vivendo uma situação difícil, normalmente a carga está tudo em cima das costas dela ali, para lidar com a criança, com a família e tudo. Então, ela está indo ali para colocar o filho dela na mão de um profissional. E às vezes, muitas das vezes, essa mãe já passou por outros profissionais que às vezes não foram tão legal assim, que não teve o resultado que ela esperou, que ela ficou às vezes frustrada. Então ela já tende a chegar com o pé atrás. A gente já tem que partir dessa premissa. Beleza, cara, essa mãe ela já vai chegar com o pé atrás comigo. Porque eu não sei a história dela, o que ela já viveu, o que ela já passou, o que ela está carregando ali nas costas dela. Então essa é a primeira coisa. E a segunda premissa que eu acho que é importante a gente ter é que a gente já tem que chegar nesse momento chamando essa responsabilidade. Então a mãe chega para mim no primeiro momento, na minha cabeça eu já sei o seguinte, olha, ela não confia em mim, então eu preciso de ganhar essa confiança dela. Eu não posso já chegar achando ganha, assim, não, né? Exatamente. Se eu já chegar não, ela vai confiar em mim porque eu faço um trabalho legal, que ela já ouviu falar e alguém indicou e etc. Às vezes pode até ser, né? Quando tem uma indicação, isso até facilita o processo. Facilita. Né? Mas se eu já chego nesse momento, já pensando que não existiu nada disso, então tem que começar essa confiança do zero. Tem que ganhar dela essa confiança. E aí vem as chaves que a gente vai colocar em relação a isso. Mas essas premissas essa são coisa importantes. de empatia, para mim, é muito importante mesmo. A gente tem que se olhar para a mãe e se ver naquela posição. Depois que, principalmente a fisioterapeuta mulher, que depois que ela é mãe, desculpa pelos meninos que estão ali, mas ela cria uma empatia até um pouco maior, eu acho, né? Porque toda mãe que tem um filho, que nasce um filho especial, ela achava que o filho dela não seria um filho típico, seria uma criança típica. Então também tem toda essa dor, né, que ela tá tendo que superar dela mesma. E essas dificuldades dela mesma, essa luta interna que ela tem, isso eu vivo diariamente com a minha mãe, né? Pô, é normal. Então o fisioterapeuta tem que estar muito ciente disso. Eu concordo plenamente com isso. Aí a gente chegou nas chaves. Me conta as chaves. Você ia começar, eu te interrompi porque eu me identifiquei muito com o que você falou. Não, mas beleza. Eu acho que é assim mesmo. Eu vou colocando aqui, aí você vai colocando o seu ponto de vista também, que é bom que a gente vai aprendendo um com o outro, né? Eu gosto de aprender sempre das lives que eu participo também. Faz parte. Então é o seguinte, a primeira chave que eu coloquei aqui é você confiar no seu próprio trabalho. Muitas vezes o erro começa a aí, sabe? Porque se eu não confio naquilo que eu estou fazendo, é muito mais difícil para o outro confiar. Eu acabo, de alguma maneira, transmitindo essa baixa confiança que eu tenho. Então, se a mãe já chega com o pé atrás, ela vai colocar 2 pés para trás. Com certeza. Porque ela bateu o olho, ela não sabe por quê. Ela fala, não gostei tanto desse profissional, desse fisioterapeuta. Tem alguma coisa aí. Mas isso, às vezes, está ligado a isso. Ao próprio profissional não ter confiança no trabalho dele. E a gente sabe o seguinte, que normalmente no início, né, quando você está começando em alguma profissão, alguma coisa, a gente tende a não ser tão confiante mesmo. Sim. É normal, você não começa uma coisa, pô, eu sou o cara do negócio. Não tem como. Né? E aí a gente precisa de algumas coisas. Tá bom, como que a pergunta que vem normalmente, então como que eu aumento essa minha autoconfiança, digamos assim? Primeira coisa de todas, estudando. É o óbvio, mas é o que é. É estudando, né? É todo dia sentar ali e ter aquele momento seu de aprender sobre aquela área que você está se dedicando a trabalhar. Então, não tem eu vi uma caminho. live sua com a Juliana, que ela tá morando nos Estados Unidos agora.
E ela falou que no início da carreira dela, ela tirava 2 dias de trabalho. Em vez de trabalhar, ficava o dia inteiro estudando para poder ser melhor e criar mais confiança nessa área, né? Exatamente. Então, dentro disso, para aumentar a autoconfiança, né, que é a nossa chave número 1, estudar é a primeira coisa. É ter um tempo ali diariamente para você melhorar sobre a sua área de atuação. Se eu trabalho com neuro, cara, eu vou estudar neuro todo dia. Se eu trabalho com traumatortopedia, eu vou estudar traumatortopedia. Então, tem que saber de tudo que está acontecendo, né? Tem muita pesquisa, muita coisa, você tem que saber. Exato. Exatamente, está por dentro das coisas e isso automaticamente, se eu me coloco nessa situação de aprendizado diário, eu começo a confiar mais em mim. Porque eu sei o que eu estou falando ali, o que eu estou fazendo, né? Diferente de quando, por exemplo, você é fisioterapeuta, você está fazendo as áreas do trabalho. Se eu falar assim, Juliana, agora nós vamos conversar sobre turbina de avião. Você entende de turbina de avião? Não. Eu vou me morrer. Ih, travou um pouquinho. Turbina de avião. Não vou saber nada, mas vou passar o dia inteiro estudando para poder não falar bobagem. Não, beleza. Mas imagina só, se a gente resolve agora mudar o assunto e falar de turbina, o que a gente vai falar? Nada, a gente não sabe nada, entendeu? Exatamente. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que aumenta a nossa confiança é o autoconhecimento. É você se conhecer. E aí dentro dessa parte do autoconhecimento, exatamente, dentro dessa parte a gente tem saber quem você é de fato, né, como profissional, como pessoa, conhecer as suas crenças, os seus valores, isso é coisa extremamente importante. Depois que eu comecei a descobrir isso, falei, cara, existe um Felipe aí que eu não conhecia, e isso me tornou mais forte, me tornou mais confiante em conhecer quem eu sou de fato. Segunda coisa é saber como que você quer se expressar, como que você quer que as pessoas te percebam, sabe? Qual que é o personagem seu que você quer que as pessoas percebam? E aí você vai trabalhando isso na sua cabeça. Tá bom, como que é a Juliana ideal? Como que ela se comporta? Como que ela fala? Como que ela age? Previamente, eu trabalhar isso na minha cabeça previamente. E o terceiro ponto é como eu quero servir as pessoas. Como eu quero ajudar as pessoas com o meu trabalho. Sim. Isso às vezes, né, o pessoal fala, às vezes critica o negócio de autoajuda, essas coisas. Cara, eu acho que não, é um negócio que mais ajuda a gente, essas coisas de autoconhecimento, sabe? A mim, mudou completamente a minha vida depois que eu comecei a entender como funcionam essas coisas. Então você saber quem você é, como você quer que as pessoas te percebam e como você quer servir as pessoas, né, que o nosso trabalho é servir. Eu estou entregando algo para ajudar alguém a melhorar em alguma coisa. Então, se eu tenho consciência disso, eu acabo ficando mais confiante. Porque se eu não tenho confiança, se eu não sei nada dessas coisas, eu acabo ficando mais perdido. Então, essa é a primeira coisa aí dentro de conseguir aumentar essa confiança, né? Acreditar mais no seu trabalho, eu vou precisar disso, de estudar e cuidar do meu autoconhecimento, me conhecer mais. Primeiro, então, ponto é ver quem você é mesmo, trabalhar o seu eu, né? É o trabalhar o seu eu. É o estudar, né? Que eu acho super importante. Saber exatamente quem é você e suas mentiras. Exatamente, a gente nunca vai saber, né? A gente vai se descobrindo. Ih, rodou de novo. Tá rodando. Saber quem sou eu acho muito importante mesmo. A vida inteira é um autoconhecimento e a gente vai mudando no decorrer da vida. Sim, mas a gente sabe realmente tudo que a gente vai fazendo e as atitudes que a gente aprendeu e foi mudando, né? Isso para mim é muito importante também, porque eu sou, nesse sentido, não vou entrar nesse papo que é kardecista, porque dentro do kardecismo a gente fala isso, né? Que a gente veio para se melhorar como seres humanos. Então, acho que está aí dentro do autoconhecimento, está isso também. Sim, e outra coisa também que ajuda dentro disso é você cuidar de ter condutas congruentes com quem você é e com quem você quer ser. Se você quer ser um ótimo profissional, você tem que pensar o seguinte: será que eu estou tendo o meu comportamento do dia a dia está congruente com o profissional que eu quero me tornar? Será que eu estou fazendo as coisas que um profissional no nível que eu tenho aqui dentro da minha cabeça, ele faria? Sabe? Você trazer isso para o seu dia a dia. E a partir do momento que você começa porque é o seguinte, a gente tem o nosso profissional que a gente é hoje, certo? E aí eu posso ficar nele. Eu posso ficar por aqui. Mas a grande maioria das pessoas acredita que pode melhorar.
Ela pode se tornar um profissional melhor do que ela é hoje, certo? Você acha que você pode se tornar um profissional melhor? Sim. Tudo que você faz? Beleza. Sim, essa Juliana aqui é melhor do que a Juliana de hoje. Eu acredito, por exemplo, que daqui a um ano você vai estar melhor em fazer lives do que você faz hoje. Assim como eu também. Porque a gente está trabalhando nisso, está cuidando disso. Então, beleza. Então, profissionalmente, como fisioterapeuta, eu tenho um Felipe fisioterapeuta melhor do que o Felipe de hoje. Sim. E aí eu gosto de, em alguns momentos, trazer isso para hoje. Tá bom, esse profissional que eu quero me tornar, ele faz essas coisas que eu estou fazendo hoje ou ele não faz, ele faz diferente? Como que ele faz? Tempo de estudo, o jeito de conversar com o paciente, local que eu atendo, sabe? Tudo isso. Tudo que vai envolver esse contexto de se tornar melhor. Tá mais atento para essas coisas. Isso faz muita diferença também. Isso é interessante mesmo. Como é que eu quero me ver no futuro? Eu não pensei nisso. Agora você vai me deixar a noite inteira pensando. Exatamente. É um exercício fantástico que a gente começa a trazer e vai brotando ideias, vai brotando coisas, sabe? Uma coisa que você está até falando de mudança é a impostação de voz, né? Que é um curso necessário para mim, que eu pretendo fazer no futuro. Então, é como a gente se vê no futuro. Então, realmente, né? Tem toda essa parte que é importante mesmo. Realmente. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. O Felipe que eu me vi há alguns anos atrás, hoje, era o Felipe que fazia palestra, que dava curso, que gravava vídeo. Só que há 4 anos atrás eu não fazia isso. Não, 2016 que eu comecei. Por exemplo, 5 anos atrás, 2015, eu não gravava vídeo. Eu tinha vergonha. E aí eu tava com isso na minha cabeça. Falei, o profissional que eu quero me tornar, ele grava vídeo. Então eu tenho que começar a aprender a fazer isso. Eu tenho que vencer isso. Verdade. Aí eu me coloquei em situações para vencer isso. E aí a coisa foi fluindo. Então, gente, vocês têm que ver quem vocês querem ser no futuro e começar a agir no presente para vocês chegarem naquele futuro. Perfeito. Que você visualizou. E a questão de metas, de repente, também, né? Você estabelecer metas para as coisas com data para o que você quer que aconteça na sua vida, né? Porque sem data ninguém vai a lugar nenhum. Exatamente. Né? É essencial metas também, né? E aí metas, se a gente for falar da outra live também. Da outra, né? Porque essa área eu me amarro. Então, eu não sou fisioterapeuta, tá, Felipe? Deixa eu deixar. Eu sou vendedora, eu tenho a empresa porque eu tenho uma irmã especial e abri a empresa há 11 anos atrás. Então, eu falo muito de fisioterapia porque eu trago cursos e me envolvo e leio, estudo e gosto. Eu gosto mesmo. Então, mas que bacana. tudo que você fala serve para mim enquanto empresa. Então, claro. Né? Então, eu acho massa. Sim. Sensacional. Então, a chave número 1, pessoal anotar, é você confiar no seu próprio trabalho. Sim. Sem isso aí, fica muito difícil de você ganhar a confiança da mãe do seu paciente, né? Que esse é o nosso topo aqui. Eu quero ganhar a confiança da mãe dos meus pacientes neurológicos. Então, a primeira coisa, eu preciso de confiar no meu trabalho. Chave número 2, cuide da sua linguagem corporal. Sim. Isso é uma coisa também que muita gente não fica atento para isso, sabe? Não. Tem uma pesquisa de um cara chamado Albert Mehrabian, da regra 73855, que ele diz o seguinte: da nossa comunicação, né, de como as pessoas vão perceber você, 7% está nas suas palavras. As palavras que a gente está dizendo. Só 7% a pessoa percebe isso. 38% está no jeito que você fala. Tom de voz, velocidade, ritmo, né, grave, agudo, essas coisas todas vai influenciar na sua comunicação. Sim. E 55%, olha só aí, 55% está na linguagem corporal. Como eu movimento, como eu São me as expresso. mensagens silenciosas, né, que falam. Exatamente. Então, assim, o fato da mãe que chega ali, né, de frente com o profissional, ela não confiar naquela pessoa de imediato, e eu já parte desse pressuposto, eu tenho que usar algumas ferramentas, então, para ganhar essa confiança.
E linguagem corporal é uma delas. Então, se eu me comunico muito fechado, não olho no olho da pessoa, automaticamente ela vai, opa, tem alguma coisa errada aqui com esse profissional. Dá a percepção que esse profissional pode talvez não ser tão bom e não tem nada a ver. A pessoa pode ser fechada, tímida e pode ser um ótimo profissional. Só que a gente tem que pensar também o que o outro percebe de mim. Sim. E não simplesmente, ok, eu sou assim e que se dane o mundo. Né? Você vai perder. Você pode até ser assim, mas vai ter um preço a se pagar. Então, quando você começa a cuidar desses pontos de linguagem corporal, muda muita coisa. Então, assim, 3 dicas aqui que eu anotei sobre linguagem corporal que eu acho que faz a diferença. Primeiro, manter uma postura mais aberta. Sim. O que é a postura mais aberta? Cara, peito para fora, barriga para dentro. Pois é, isso na área de vendas, a gente nunca chega num cliente e cruza o braço. Nunca. Você está fechado para o que ele tem para falar para você. Então, essa coisa de estar aberto, realmente, não pode cruzar o braço, gente, de jeito nenhum. Então, postura aberta. E aí tem um TED Talks, aquelas palestras, que é fantástico. Eu tenho até o livro dela que eu esqueci, Amy Cuddy, lembrei o nome dela. Da Amy Cuddy, que ela mostra vários estudos que ela fez. É uma neurocientista americana que ela mostra alguns estudos lá, onde a influência da postura que a pessoa fica na produção de hormônios. E o principal é a testosterona. Então ela mostra, se você ficar 2 minutos nessa posição aqui, o braço aberto, você aumenta o seu nível de testosterona. Isso foi testado, sabe? Então, eu tenho que te contar, cara, eu acordo, olho pra frente, fico em pé, fico respirando pra absorver, né? Tem isso, né? Tem uma... Como é que chama? Ela mesmo, né? Que você já, pra começar o dia, né? Fazer exatamente. A posição do super-homem. Isso, você consegue melhorar substâncias dentro do seu corpo que vai fazer você se sentir melhor. Automaticamente a pessoa que está ali com você vai perceber isso de alguma maneira, porque a sua linguagem corporal está trazendo isso, sabe? Então essa questão de postura aberta é essencial. Segunda coisa, olhar no olho da pessoa. No olho, certo. Né? Não adianta você ficar pensando, olhando para baixo. Tem gente, eu sou um que tinha muita dificuldade com isso. É um negócio que eu venho me treinando para fazer, sabe? Eu evitava muito olhar das pessoas. E isso é ruim, a gente perde muito. Então, é um negócio que você tem que treinar. Olha, não é ficar o tempo todo também assim com a pessoa, que vai dar medo, né? Paranoia total, né? Mas saber que existe isso, né? Essa troca de olhar, isso é importante também. O olhar fala muita coisa, né? Claro. O olhar da pessoa diz muita coisa. Quando você está buscando empatia, então quando você está falando alguma coisa para aquela mãe e o olhar vai mostrar a empatia que você está sentindo. Então, realmente, você tem que mostrar esse olhar para a mãe do seu paciente sem sombra de dúvidas. Sim. E a terceira coisa que é também óbvia, que é o sorriso, né? Não adianta. O personal, o cara é muito truncado, cara, não vai passar a mesma coisa, sabe? Então você tem que estar sempre disposto ali a sorrir para as pessoas, né? Com certeza. Tem uma frase que eu gosto, que não é relacionada ao sorriso, mas ela me veio, que eu acho que vale a pena falar sobre ela, que é: todas as pessoas que a gente encontra na vida estão passando por algo que você não tem ideia do que é. Por isso, seja gentil com todo mundo sempre. Você seja gentil com as pessoas. Porque tá todo mundo, cara. Você não tem ideia do que está passando na vida da pessoa por trás, sabe? Então, ser gentil, mostrar um sorriso, né? Principalmente para essas mães que vêm ali na procura de uma salvação, talvez, né? Elas têm uma esperança muito grande na melhora dos filhos. Então, ou seja, o mínimo que a gente pode fazer é ter um sorriso para receber essa pessoa. Sim. Mínimo. Né? Também acho. Então, beleza. Então, ó, recapitulando, chave número 1, confiar no próprio trabalho. A gente consegue isso com estudo e autoconhecimento, né? E sendo congruente com o que a gente quer ser. Chave número 2, cuide da sua linguagem corporal. Então, 3 segredos para isso: manter a postura aberta, olhar nos olhos das pessoas, então, digamos que ter um sorriso fácil. Não pode ser muito difícil para sorrir, tem que ser fácil sorrir.
Quer colocar alguma coisa? Não, tô escutando, tô adorando, tô anotando aqui. Então, beleza. Então, vamos para a chave número 3. Qual que é a chave número 3? Fazer rapport. E aí, Que talvez muitas seria pessoas... rapport? Exatamente. Rapport é um negócio que eu aprendi na programação neurolinguística, né? Uhum. Algumas pessoas alguns estudiosos vão dizer que o rapport ele é natural. Às vezes a gente quebra ele, a gente tira ele da situação, fazendo diferente. Mas eu não sei se é bem... Outros estudiosos vão falar que não, você tem que criar o rapport. Né? Então, assim, depende muito do tipo de pessoa, da região, tudo, cultura, isso tudo vai influenciar no rapport. Mas o rapport nada mais é que criar conexão com a pessoa. Né? É uma técnica onde você, a partir de algumas coisas que você faz, você consegue criar uma conexão. Aquela sensação que às vezes a gente está conversando com alguém que a gente acabou de conhecer, você fala assim, nossa, parece que eu conheço fulano há tanto tempo. Tanto tempo. Fulano é gente boa, bacana. Por quê? Criou rapport. Sim. Tá? E aí existe o outro lado também. Às vezes você conhece alguém, conversa um pouco e nada... Você logo já quer acabar aquela conversa. Meu santo não cruzou com ele. O que significa isso? Não criou rapport. Não teve. Não bateu. Não teve rapport. E assim, às vezes quem não conhece, né, programação neurolinguística, não sabe essas coisas, vai pensar assim, é assim e pronto. Eu identifico ou não com as pessoas. Em algum nível isso pode acontecer? Pode. Sim, lógico. Sim. Né? Energia, essas coisas todas, né? Isso existe. Mas, se existem técnicas que a gente pode melhorar essa conexão, por que não usar? Sim. Né? Então eu já parto logo disso. Assim, se tem ferramenta que eu posso colocar na minha abordagem com o paciente e que vai ser bom para mim, vai ser bom para ele, por que não usar? Também acho. Né? Todo mundo vai sair ganhando. Porque assim, aí voltando um pouco lá na chave número 1, eu tenho que ter bem claro na minha mente, Juliana, que o meu serviço vai ajudar aquela pessoa. Sim. Porque que eu sei o que eu vou fazer. Exatamente. Porque se eu vou fazer um trabalho como fisioterapeuta, onde eu não sei se eu vou ajudar essa pessoa. Então existe uma chance de você não ajudar essa pessoa. Então primeiro começa desde aí, né? Por isso que é aquela chave 1, você confiar e você tem que saber que o seu serviço vai ajudar aquele paciente que está ali te buscando, né? Porque talvez você, igual eu falei, seja uma esperança na vida dele. Muitos pacientes chegam lá no consultório, Sim. Hoje eu trabalho mais com terapia manual, eles falam assim, nossa, já passei no doutor fulano, no doutor ciclano, no beltrano, já fiz isso, já fiz X, já fiz Y, nada melhora a minha dor. Agora eu vi o seu vídeo lá no Facebook e você é minha salvação. É um peso, né? Que é um peso traz, enorme. Eu logo já falo, pô, peraí, tem a minha parte, mas tem a sua também. Com né? certeza. Não vem julgar, não. Então, assim, muitas vezes o paciente chega dessa forma. E ainda mais falou, quando a gente mães, lida com filho, né? Exato. E essas mães, né? O profissional que trabalha com a neuropediatria, ele tem que ter muito cuidado com como vai conversar, como que ele vai falar Sim. com ela. Tem que ter esse jeito, né? Porque depende muito da pessoa que está recebendo também, né? Ela pode interpretar de um jeito e aquela mesma fala pode ser interpretada de um outro jeito, né? Às vezes, naquele dia, ela não estava tão bem assim para receber aquela notícia. Então, assim, com o tempo, você também eu tem acredito... que ter saber também quando dar as notícias e quando não dar, né? A partir do momento que você já começa a conviver com essa mãe, você vai começar também a conhecer a pessoa. Isso é muito importante também na área de neuro, né? Você conhecer a mãe desse paciente, saber pelo que ele está passando, pelo que essa mãe está passando, para você conseguir ter uma interação melhor com ele. certeza, Saber quando né? dá notícias, quando não dá, quando pedir alguma coisa. Ah, faz esse exercício assim em casa, coisas do gênero. Né? Sim, e eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo a fazer essa leitura, né? Às vezes no começo ali da profissão isso seja mais difícil, mas com o tempo a gente vai já entendendo. Você bate o olho e já sabe, olha, a fulana não tá legal hoje para eu falar isso aqui, né? Então vou segurar hoje, deixa para falar amanhã, deixa para falar depois. Então com o tempo você vai
pegando essa leitura de linguagem corporal. Sim. Nada mais é do que isso. A pessoa às vezes não precisa de falar nada. Não. A simples postura dela ali já mostra que hoje eu não estou para assunto. Hoje não é dia de mexer com essas coisas, não tá legal. Então você vai ter que estar atento para isso também. Bom, e aí então rapport é essa conexão, né? Você conseguir se conectar com a pessoa. Me dá algumas dicas de rapport que eu posso ter. Certo. Por exemplo. Uma coisa importante, né? Rapport é um tema extenso também. E assim, talvez alguém que esteja assistindo aí conheça sobre esse tema. Então já vou dizer aqui. Eu vou colocar o simples dele aqui, tá? Mas o simples que funciona, digamos assim. Uhum. Né? Porque tem várias coisas, várias nuances, vários jeitos de se fazer essa coisa. Mas vamos falar do simples que funciona. Então, a primeira coisa que eu acho que gera muito rapport, eu acho não, os livros falam, os estudiosos falam que gera rapport, né? Que já é testado e validado. Coisas em comum. Se a gente tem coisas em comum, fica mais fácil a gente criar um rapport. Por exemplo, pessoas que a gente conhece em comum. Ah, você conhece fulano? Eu também conheço. Sabe? Isso aí já cria uma conexão mais rápido. Ele acelera esse processo. Local. Ah, você é do Rio, né? Eu morei 2 anos aí no Rio. Outra conexão. Sabe? A gente tem local em comum. Cria conexão. Sim. Né? Sem querer eu fiz isso aqui já no começo. Né? Terceira coisa, gosto. Ah, você gosta de tal coisa? Eu também gosto. Entendeu? Isso cria mais conexão também. Então você está atento para pegar essas coisas. Talvez em cidade grande isso é um pouco mais difícil, essa questão de local. Talvez de bairro facilite um pouco. Mas, por exemplo, eu moro na cidade aqui que tem 150 mil habitantes. Uma cidade não é pequenininha, mas também não é grande. Pequenininho. Né? Então é o seguinte, eu recebo um paciente e aí ele fala, sei lá do bairro tal, você conhece fulano lá? Aí eu falo, conheço, se eu realmente conhecer o fulano, também que você vai ficar inventando troca. Não, eu conheço, você quer, né? Fulano. Não, conheço, tá? Senão fica estranho o negócio. Mas quando casa esses negócios, automaticamente a pessoa já fortalece essa ligação com você. Né? Então, esse tipo de coisa. Né? Então, a primeira coisa é em comum. Pessoas, locais e gosto. Né? Eu gosto de fisioterapia, você também gosta. Opa, a gente tem um assunto em comum aqui, vamos conversar sobre isso. Entende? Segunda coisa, falar sobre assuntos do interesse da pessoa. Sim. E o que acontece muito também é o profissional ficar falando só dele, da vida dele. Cara, a gente tem que aprender a escutar. Faz perguntas para essa pessoa para ela falar mais da vida dela. Né? Perguntas abertas. Eu vejo muito o fisioterapeuta neurológico, principalmente também, ele não é só um fisioterapeuta do filho. É como eu enxergo, como eu vejo alguns profissionais, né, agindo e como agiram com a minha mãe também, que gerou esse rapport, porque ele escuta a mãe. Então, quando você vai para uma área que é uma área tão difícil, você tem que criar e escutar a mãe. Não é você ficar falando da sua vida, mas sim você escutar o que aquela pessoa, porque ela está passando por momentos muito difíceis. É muito complicado. Então, você escutar ela realmente faz muita diferença. Claro, é o que o pessoal chama de ter uma escuta ativa, né? Ouvir é diferente de escutar. Sim. Ouvir, a gente simplesmente entra aqui, sai aqui, é o barulho lá da rua, é o cachorro que late, é a criança que grita, você ouviu, mas não necessariamente escutou. Escutar é você ter uma escuta ativa, prestar atenção no que a pessoa está falando ali para você. Saber repetir isso. E isso pode parecer fácil, mas não é. A grande maioria das pessoas vai ter dificuldade com isso. Inclusive a gente, sabe? É um negócio que você tem que ir trabalhando, cuidando disso. De ouvir o que a pessoa está dizendo, e enquanto ela está dizendo, é ouvir, não pensando o que eu vou falar depois. E isso acaba atrapalhando, e de alguma forma cria essa desconexão. Então essa parte de escutar para poder... A pessoa falou o nome de um parente dela, que ela gosta e tal. Pô, na semana seguinte você está atendendo, você fala, oi, seu fulano de tal, que é seu parente lá, como é que tá? Sabe? Opa, como é que ele lembra o nome do...
Isso faz muita diferença. Muita diferença. Você... É venda pura, né? Eu tenho que entrar na minha área, eu não consigo não entrar na minha área. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, algumas coisas são bem... meu pai disse que a gente nasce com. Ele fala que eu nasci vendendo, né? E tem várias histórias minhas de criança que eu vendia. Mas eu anotava, cada cliente que eu ligava, o que aconteceu na ligação. Por exemplo, se o filho estava doente, se ele me contava, eu sabia tudo da vida do cara. Até hoje eu sei a vida de todo mundo. Não me conta nada que eu nunca vou esquecer. Então, realmente, isso cria um laço muito maior com o seu cliente, porque seu paciente é seu cliente. Isso vai gerar um laço muito maior. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Tem um livro que eu recomendo todo mundo que leia, que é o Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é fantástico. E aí tem uma parte dele lá que ele mostra alguns estudos lá, que diz o seguinte, que, se não me engano, só 25% do sucesso profissional ele vem da parte técnica do profissional. E o restante, 75%, vem da sua capacidade de interagir, de se comunicar com as pessoas. Sim. Então, ou seja, é algo que a gente está falando aqui, é muito mais, é o que as pessoas subestimam. É muito mais importante. A parte técnica é importante? Lógico, sem ela não adianta nada. Mas eu tenho que cuidar, depois que eu comecei a entender esses pontos, que é aí que a chave virou, sabe? Cara, como que isso é importante, algumas pessoas fazem sem saber que estão fazendo, né? Que é dela, ela já se comunica de certa forma, que ela consegue criar mais empatia, ela consegue criar rapport, outras pessoas nem tanto, mas a questão é, se você se conhece e tem ferramentas que eu posso trazer e me melhorar, por que não? Por que não? É a questão de fazer. Dentro do rapport tem umas coisas até silenciosas interessantes, né? A forma que você vai sentar na mesa com a pessoa, o ângulo de sentar, como é que você aperta a mão da pessoa, até o que a gente estava falando antes, até o olhar, né, da linguagem, o olhar também gera esse rapport. Então, são todas essa linguagem corporal e rapport, acaba que eles estão muito entrelaçados, né? Com certeza. E aí tem o outro item, Juliana, que é fortíssimo também, que também as pessoas às vezes não cuidam tanto dele, que é falar o nome da pessoa. Nosso nome é um negócio que a gente mais gosta de ouvir, sabe? Você cria uma energia quando eu falo Juliana. Então, se eu estou na comunicação com a mãe do paciente ali, eu preciso de saber o nome dela e falar o nome dela. Algumas vezes, não vou ficar o tempo todo falando, né? Ô, Juliana, mas, vez ou outra na conversa, você fala o nome da pessoa, acende uma luzinha lá dentro do cérebro dela, você, opa, que aumenta o rapport, aumenta a conexão. Se eu vou anotar, isso é uma coisa que eu não faço muito, Felipe. Vou te ser sincera. Eu acabei de fazer o que você falou, mas eu não faço isso muito. Eu tenho que prestar atenção. Sim, porque você fortalece, putz, essa pessoa tá aqui comigo, ela sabe meu nome, ela me conhece, sabe? Vai fortalecendo isso. O nome é importantíssimo, tá? Aí tem outras coisas aqui que eu até coloquei assim, cara, na medida do possível, faça. Que nem tudo vai ser tão simples assim de se fazer, né? Primeiro, usar palavras e expressões que a pessoa usa. Então, se a pessoa usa determinadas expressões que você ouviu, que você acha que dá para colocar, usa aquela expressão também na sua fala. Muito Algumas palavras típicas que essa pessoa usa, coloca ali também. Tá? Vai criar mais conexão. Com certeza. Bem interessante isso mesmo. Tem palavras, tem expressões certas, a pessoa te mostra quem ela é através das expressões dela, né? Então, realmente, gera muito mais empatia. Eu vou ter muito mais empatia, desculpa, com um carioca falando que a gente fala chiado e cara, não sei o quê, que a gente fala igual, do que com pessoas que a gente não fala tão igual, que tem outro tipo de gírias e tal, né? Com certeza. Sim. Já cria essa conexão, isso aqui me entende. Inconscientemente a gente, esse cara me entende, essa mulher me entende. Por quê? Ninguém sabe, né? Mas é por causa disso. Você está usando palavras ali que a pessoa usa também. Essa é uma das coisas. Outra coisa também,
a velocidade da fala. Tem gente que fala mais rápido, tem gente que fala mais devagar, tem gente que fala quase parando. E aí, se eu consigo, por isso que eu estou colocando, na medida do possível, porque se eu sou muito acelerado e começo a conversar com alguém que é muito lento, quem é muito acelerado já pensa, cara, não tem paciência de conversa. Só que pensando, você está numa abordagem de vendas, digamos assim, né? Você está oferecendo um serviço para alguém que precisa e vai se tornar o seu cliente ali, seu paciente. Então, beleza, o quanto eu consigo ajustar a minha velocidade de fala, a fala dele. Né? Isso é verdade. E o contrário também. Né? Tem gente, se eu sou o profissional que falo mais devagar e chega o paciente falando muito rápido, eu tenho que ajustar um pouco a minha fala. Senão ele vai falar, não quero esse profissional não, muito devagar. Né? Então é outra coisa também, né? É verdade. E outra coisa... Eu agora pensando nisso, realmente, tem esse ajuste de fala. Para quem tem uma percepção de venda, tem esse ajuste de fala na hora com o cliente. Realmente tem. Tem clientes que você vai lá e você fala realmente mais rápido, você é mais objetivo, vamos lá, é isso, acabou. E outros clientes, não, você fala devagar e você vai na maciota. Realmente, isso é bem importante mesmo, é uma coisa que tem que prestar atenção. Sim. E aí, outro ponto também, dentro da voz, né? Lembra lá dos itens lá da regra do 7, 38 e 55? 7% é as palavras que você usa. A gente já usou algumas palavras similares aqui para poder fortalecer esse rapport. Os 38%. Voltou? Peraí, voltou. Tá voltando. Os 38%. Voltou. Está ligado à voz, né? O jeito de falar. Então, todas essas coisas a gente traz para a voz. Como eu consigo me adequar aqui a minha comunicação a essa pessoa para melhorar o meu rapport. Então, dentro da voz também tem um volume. Tem gente que tem um volume de voz mais alto, tem gente que fala mais baixo. Então, ajustar isso é ver o quanto você consegue também. Não é também, né, fazer igual, ser macaco de imitação, essas coisas. Não é isso. É você ajustar um pouco para criar mais sintonia com a pessoa. Verdade. E aí, dentro da parte da linguagem corporal, tem uma coisa também que é muito falada, que é a questão dos gestos. Você ter os mesmos gestos da pessoa. Né? Já tentei isso, né? E aí, deu certo? Não deu? Porque às vezes não dá certo. Eu esqueci, eu comecei a fazer e depois eu esqueci porque eu entrei no papo, assim, da conversa e parei de fazer. Comecei, parei, aí parei de prestar atenção naquilo, entendeu? É uma habilidade também que é treino, né? Treino. A gente vai pegando. Então, assim, se a pessoa tá com é aquele negócio, né? Tem isso que eu tô colocando, na medida do possível. Se a pessoa tá com a perna cruzada... De mímica. Não é você brincar de espelho, né? Se a pessoa coçou a cabeça aqui, você coça a cabeça, mas não é na mesma hora ali, sabe? São coisinhas que você vai pegando com a prática. No começo é difícil mesmo, né? A gente aprende, no curso PNL a gente treina muito isso, e é ruim, sei lá, você fica estranho. Aí tem hora que a pessoa percebe, você está me imitando? Não, o que é? Mas não, você está criando conexão quando você consegue fazer esses movimentos aí, em momentos parecidos ali, que a pessoa percebe. Uma coisa... mas isso tem que ter cuidado, porque é exatamente o que você falou, tem que ter cuidado para você não fazer logo em seguida, para não achar, para a pessoa não ficar, cara, tá me sacaneando, tá me imitando. Então, é um fio tênue ali entre um e outro, né? Então, é treino. Mas esse é um dos mais poderosos. É uma forma de criar rapport mais poderosa que tem. Um lugar que a gente vê muito isso é dentro de sala de aula, quando tá todo mundo em rapport, os alunos escutando o professor aquela coisa, às vezes você olha assim, tá todo mundo com a perna cruzada. Do mesmo jeito. Você vê assim, é porque tá todo mundo em rapport. Aí tem um lá que tá todo assim, ó. Tudo fora. Nem aí pro que tá ouvindo. Não tá conectado, não tá em rapport com a turma, sabe? Então, você começa a perceber isso. Então, da mesma forma, quando você está de frente com um paciente ali, para fechar, né, um programa de tratamento, fechar a sua consulta ali, são cuidados, pequenos detalhes que você começa a colocar, começa a perceber isso melhor e começa a colocar, que automaticamente vai melhorar o seu resultado. Automaticamente vai conseguir fazer que você feche mais pacientes, você traga mais pacientes, né? Porque
Se um paciente fez, gostou, lógico, por trás de tudo isso, existe a técnica e você gerar resultado para aquele paciente, ser um profissional bom. Então, assim, se a mãe vem até mim, traz a criança dela, eu consigo fazer tecnicamente bem e gerar um resultado, uma melhora para o filho dela. E além disso, ela gostou da minha pessoa, ela vai me indicar, ela vai falar sim. mais do meu trabalho. Chances são que sim, né? Sim. Porque às vezes acontece o contrário, ela, às vezes ela até gosta do profissional tecnicamente, mas ela não vai muito com a cara dele. Com a cara do profissional. Algumas vão continuar mesmo assim, outras não. Você vai acabar perdendo de alguma maneira. Agora, mas quando você cuida das duas partes, boca a boca, né, é um ótimo poder de conseguir mais clientes também. É um dos melhores. Boca a boca é uma das melhores coisas. Não tem custo nenhum. Exatamente. E a pessoa já vem quente ali para você. É porque ela confia normalmente ela confia em quem indicou. Né? Sim. Se você confia em mim, eu indico para você um livro, a chance de ler esse livro é maior do que simplesmente você olhar na livraria lá e ver o livro, sabe? Aí, quando você vai na livraria ver o livro, aí você fala, nossa, aquele livro ali foi o Felipe que me indicou. Aí você vai dar mais atenção para ele, sabe? Então você vai... Pequenos detalhes que a gente vai trabalhando. Eu esqueci o nome do cara agora, um pesquisador de Oxford, o negócio que ele tem chama atributo de análise, que ele faz o seguinte, eu não lembro exatamente os números agora, mas é assim, a ideia geral da coisa é a seguinte, quando alguém te indica, quando alguém já chega para você, que ela já ouviu falar positivamente sobre o seu serviço, existe um percentual lá de chance muito maior dela fechar com você do que quando ela chega fria, sabe? Se ela chega fria, eu vi lá porque eu vi o outdoor, eu vi o papel folder, o cartão e fui lá ver. É diferente que quando ela chega, quando alguém indicou. Exatamente. Então existe um percentual lá que eu não me lembro exatamente qual, que aumenta o fechamento. Meu amigo, a gente vai ter que fechar. A gente tem acho que 2 minutos. O André já tá aqui falando tchau, porque ele é o meu marketing, né? Além de ser meu marido, claro. Pai das minhas filhas. Então, eu queria ver se depois eu já vou marcar outra com você pra gente falar sobre rede social para o fisioterapeuta, que eu tenho um monte de perguntas em relação a isso, que pode, que não pode, como deve fazer. Eu acho que isso é bem interessante para todo mundo também. Então, claro. Eu vou dar um tchau. Eu gostaria que você se despedisse do pessoal também, deixasse falasse onde podem te encontrar e tudo isso. Gente, obrigada por quem está aqui. Tivemos hoje com o Felipe falando sobre marketing. Quero marcar mais vezes com ele, porque eu adorei ele e eu me identifico muito com essa área. Então... Crie rapport. Crie rapport. Então, Felipe, por favor, se despeça do pessoal. Beleza, Juliana. Mais uma vez queria te agradecer o convite, né? É um prazer poder participar aqui e trocar essa ideia, que são assuntos que eu adoro falar, e quando você acha outras pessoas também que estão conectadas com essas coisas, a gente vai se deixar, a gente vai conversando toda a vida com isso aqui. Vamos embora, o que é bom, bacana mesmo. E agradecer o pessoal que está aí acompanhando a gente também, essa hora aí que a gente está aqui trocando essa ideia. Obrigadão, todo mundo. Quem quiser me acompanhar as coisas que eu falo aí, vai lá no meu Instagram, Felipe Loures Insta. E quem quiser conhecer mais sobre os meus cursos, meu livro, etc., tem no meu site, felipeloures.com também. Simples, felipeloures.com, o Instagram é isso aí, já pode clicar aí lá, Felipe Loures Insta, tudo certo. Então, muito obrigada a todos vocês. Semana que vem a gente vai ter outras lives. Aguardo todos vocês sempre aqui com a gente. Tá bom? Um beijo, galera. Tchau, tchau. Falou, Juliana. Tchau.